Como eu havia prometido, estamos de volta para continuar o nosso processo. Vamos lá, então. Como nós havíamos explicado, eu preciso garantir que um dado transmitido bit por bit chegue íntegro no destinatário bit por bit. Uma das técnicas é o uso da paridade, mas às vezes eu ainda assim posso conseguir causar alguém errado. Tecnologia digital permite recuperar erros digitais, mas mesmo na situação dessas é bastante trabalhoso. Vamos ver outra técnica que é agregada à primeira técnica. Então veja, o paridade serve para determinar que nenhum bit de dados foi adulterado, porque se o start bit der pau, descarta o pacote. Se o stop bit der pau, descarta o pacote. Se o bit paridade não bater, eu posso tentar recuperar os dados. Então, quer dizer, validado o start, validado o stop, eu posso usar o bit paridade como referência para tentar resgatar até um erro de 2 bits, mas o pacote é muito pequeno, tem 11 bits. Mas a cada byte recebido, eu descarto os 3 bytes de sincronismo, como é o caso do start, do stop e do paridade. Fico com 1 byte. Então, quando se faz uma comunicação de dados um pouco maior do que o normal, porque quando ela for pequena é fácil resolver os problemas de sinal elétrico. Mas se você transmitir 1 kilobyte, você já tem problemas. Então, numa comunicação normal, o último pacote transferido, ele é o byte de verificação da soma. Por isso, checksum. Então, na verdade, ele é a somatória de todos os bytes da mensagem completa de todos os packets em complemento de 2. Vamos ver um exemplo que é mais elucidador. Bom, se a soma de todos os bytes que eu recebi for somada com o checksum, que é o complemento de 2 desta soma, ele também foi enviado. Então, o que eu fiz no receptor somando todo mundo, se eu somar a minha soma no receptor com o último byte da mensagem, isto tem que ser 0. Por quê? Porque se o checksum é a soma de todos os bytes em complemento de 2, então a somatória dos meus bytes mais o complemento de 2, que é o número negativo dele, se isso for diferente de 0, é evidentemente que isso é um erro. Na verdade, a ocorrência de erro é improvável, mas falar de impossível é uma palavra, um termo muito forte, que possa causar uma corrupção de dados, fazendo com que a soma dos bytes mais o checksum, mesmo contendo erros numa probabilidade extremamente pequena, ainda é possível. Porque um número mais o seu negativo tem que ser igual a 0. É exatamente isto que nós estamos fazendo aqui, ó. Um número mais o seu negativo tem que ser igual a 0, senão tem erro. Poderia utilizar complemento de 1 ou 2, mas o complemento de 1 tem um problema com o bit excedente, exige mais cálculos. Preferencialmente, os computadores trabalham em complemento de 2. Só para você saber. Aqui o exemplo que eu falei. Eu quero transmitir esses dados que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo bem? Eu quero que você note que são 8 bits em cada caso. E eu vou somar todos esses bits. Então, perdão. Todos esses bits, mas na verdade eu vou somar os bytes. Eu vou somar B1 hexadecimal com 87, com 4C, com FF, com A0, que é exatamente aqueles números em binário. Isso aí resulta esta soma aritmética. Mas desde os anos 70, a Intel desenvolveu uma tecnologia muito interessante, que ela faz o seguinte. Ela considera apenas os 8 bits da direita. Então isso aí é chamado de soma truncada. E olha, é incrível, mas isto funciona tão bem que é usado até os dias de hoje. Então observe o que se faz. Mesmo que a soma ultrapasse 8 bits, eu elimino os excedentes e fico só com os 8 primeiros. Esses 8 primeiros, pessoal, é o que está sendo enviado para mim em complemento de 2. Então o checksum é isto aqui
Então, se eu pegar a soma aritmética truncada de 8 bits e somar com o checksum que eu recebi, esta soma tem que dar 0. É isso que tem que acontecer. O que acontece na prática é o seguinte: na correção do erro numa transmissão, nós temos uma queda da eficiência do canal. Ou seja, durante um determinado período de tempo, eu vou gastar calculando e corrigindo erros. Então, quanto mais estiver difícil a transmissão por conta dos ruídos, menos eficiente eu serei, resultando em alguma coisa parecida com isto daqui. Isto aqui é uma amostra de comunicação de dados, onde você vê perfeitamente bem que ele tem picos de altos e de baixos. Veja, esses dados estão mostrando aqui, por exemplo, nesta faixa aqui, ó, a comunicação esteve péssima, ela quase chegou a parar de tanto ruído que havia na linha. Mas da mesma forma que eu diminuí a velocidade da transmissão quando o ruído apareceu, eu volto automaticamente a apresentar um aumento nesta correção com o tempo. Então eu aumentei a velocidade da transmissão assim que os ruídos pararam de ser incômodos. Quando se cria uma comunicação, quando se cria qualquer metodologia na área científica, é preciso criar uma norma. Depois de várias intempéries, a interface serial apresentada, a RS232C, é a interface utilizada até os dias de hoje. Você vai ouvir falar muito da interface RS232C. Esta interface tem algumas características que eu vou apresentar para vocês. Por exemplo, por que RS? O termo RS vem de Recommended Standard, ou Recommended Standardization, padronização recomendada 232. A linha C foi a última correção e depois disso não houve mais nenhuma mudança neste protocolo. Nos Estados Unidos existe uma regra que é o seguinte: toda vez que uma norma é apresentada, isso aí quem faz a apresentação é aquela comissão de normativa para as ISO, ela é apresentada para as indústrias eletrônicas, representada pela Associação das Indústrias Eletrônicas, o Electronic Industries Association, conhecido como EIA. Somente após a aprovação do EIA, a norma 232 vai ser fabricada. É regra. Uma vez estabelecidas algumas regras, uma das coisas que chama mais a atenção são os conectores, que são as pontas terminais, e existem dois tipos clássicos da 232. Nós temos o DB25, que é este elemento aqui, e nós temos também o DB9. Não é uma piada boba, porque na realidade, se você for ver o número de pinos que esse terminal tem, são 25. E o número que você tem aqui são 9. DB provavelmente é data bus. Então, na realidade, mas professor, o senhor falou serial. O serial não era menos fios? Então, você tem razão. Mas eu vou mostrar um detalhe para vocês que vai chamar bastante a sua atenção. Por gentileza, só um instante. Quando você olha na traseira do seu computador, é muito provável que você veja ou este conector. Saiba você que esses dois aqui normalmente são utilizados por comunicação serial RS232. E este conector tem uma coisa muito importante. Esse conector não é retangular. Ele tem este formato chanfrado, isso garante que você só consegue colocar esse conector do cabo em uma única posição. Tá ok? Quando foi criado isso aqui, essa norma é dos anos 80, então obrigatoriamente, pessoal, isto aqui era para atender um modem. Então veja bem, o computador tem que enviar todos esses sinais, porque o dispositivo que eu mostrei para vocês, do modem, tinha umas imagens no slide anterior, e aí você tem a percepção de que dá a impressão que a comunicação serial tem um monte de fios. Não. Imagine um fio de 30 centímetros conectando a saída serial do computador em um modem. O modem teria todos esses terminais que têm que ser controlados pelo software interno da máquina.
Vamos olhar com mais detalhes. Eu quero que você note que o pino 2 é o transmissor, o pino 3 é o receptor e o 7 é o terra. Efetivamente, só esses 3 realmente têm operação da serial. Todos os demais controles que você vê aqui atrás são pinos de controle de hardware para o modem, mas o dado transmitido, o dado recebido, são só 2 fios. Como a norma foi muito melhorada e o modem, vamos dizer assim, está lentamente desaparecendo do mercado, não é raro você pegar um cabo de comunicação serial RS-232 no formato DB25, abrir ele e se surpreender vendo que dentro dele tem só 3 fios. O cabo inteirinho está lá, mas só existem 3 fios. E aqui nós temos o DB menor. A partir do momento que isso aqui mostrou que estava sendo desligado, não pretendo mais utilizar isso aqui, surgiu o conector simplificado DB9. Mas note que o DB9 ainda comunica com o modem. Entretanto, o pino 2 é o transmit, o pino 3 é o receive e o pino 5 é o terra. Note que as terminações no 25 não é igual às terminações do 9. E dá para você perceber por esta mudança que este veio primeiro. Verdade? Como que dá para perceber? Não é muito difícil. Ele chegou com o ground no 7. Aqui o 7 tem outra aplicação. Eles readaptaram e tiveram que mudar o pino para o ground. Mas se você pegar um conector DB25 moderno e abrir e encontrar 3 fios soldados, você vai ver que o pino 7 é o terra. Mas se ele for um DB de 9 pinos, o pino 5 é o terra. Este é o sinal digital que você quer transferir. Professor, digital não é de 0 a 5? Exatamente. Isto daqui é o RS. A saída do RS vai estar com este nível. Então veja bem, a função do conversor é passar da saída digital de 0 a 5 para o nível comunicação serial RS-232C, que diz que vai de menos 15 até mais 15 volt. Com um detalhe curioso ainda. O nível lógico 1 é menos 15 volt e o nível lógico 0 é mais 15 volt. Mas não mudou a regra do jogo, não. Observe que aqui nós temos um start bit, aqui nós temos um stop bit, start bit com 0, stop bit com 1. Entretanto, a linha elétrica que conecta os dois equipamentos, que vai trabalhar com menos 15 e mais 15, criei uma distância gigante entre o nível 0 e o nível 1. Com isto, trocar 0 por 1 se tornou praticamente impossível. Muito embora a palavra impossível não é muito adequada. Então está aqui o repouso, o dado, o período da comunicação, o start, o paridade. E observe que o paridade está correto. Olha, eu tenho 2 uns, portanto a paridade é par, portanto paridade deve ser, paridade par é 0. E finalmente o stop bit. O repouso sempre ficará em menos 15 volts. Veja, isso nos anos 80. E os primeiros PCXT que apareceram no mercado a partir de agosto de 1981, eles tinham uma fonte interna muito parruda. O PCXT era muito grande porque a fonte era grande. E provavelmente uma das causas disto estava na própria necessidade de você ter mais 15 e menos 15. Então uma fonte de computador daquele período tinha que ter mais 15, menos 15, mais 12, menos 12, mais 5, menos 5 e terra. Tinha que ser uma fonte grande. Vamos aos níveis de tensão. E lembrando que depois de algumas negociações o padrão caiu. Hoje se aceita trabalhar com mais 12 e menos 12, o que permitiu a partir do PC AT 80286 trabalhar com tensões mais leves que vão de menos 12 a mais 12, como você pode observar. Mas atenção para um detalhe importante. Aqui é o ZART. Então, isto aqui é a saída do dispositivo de comunicação serial do computador, que vai de 0 a 5. Esse sinal elétrico entra em um dispositivo de conversão e é convertido para mais 12 e menos 12. Então,
Na saída do chip de comunicação, mais de 0 a 5. Na saída do chip de comunicação de dados, mais 12 menos 12. Aqui TTL, aqui RS. O dono dessa mágica não necessariamente precisava mais ser uma fonte que gerasse mais 12 menos 12. Eu tenho a impressão, pelo meu conhecimento atual, preciso me atualizar, mas as fontes têm mais 12 menos 12 basicamente por conta dos HDs. A partir do momento que os HDs diminuíram o consumo, talvez o mais 12 menos 12 tenha até sido retirado da motherboard, mas isso eu não posso afirmar com certeza absoluta. É outra praia. Entretanto, como obter mais 12 menos 12 se eu tivesse uma fonte apenas de 0 e 5? Então seja bem-vindo ao MAX 232. Nós temos esse circuito integrado basicamente em dois formatos normais. Nós temos no formato DIP, que é o encapsulamento de terminais convencionais que você solda ou soqueta, e nós temos no SMD. Aqui as proporções estão injustas. Eu posso afirmar categoricamente para você que este circuito integrado é pelo menos 4 vezes maior do que este daqui. Este é muito menor, não existe, não foi mantida para que você enxergasse bem a proporção de tamanho. Este é muito maior do que este. Mas eu vou mostrar alguns detalhes. Este circuito integrado, eletronicamente, consegue usar tecnologia capacitiva e resistiva e de diodos internos para elevar de 5 volts para 12 volts. Então a eletrônica resolveu o problema. Você compra o circuito integrado, a tabela explica qual deles você tem, porque aqui ele está te dando 3 modelos, o 220, o 232 e o 232A. Conforme qual você comprar, você precisa colocar 5 capacitores externos corrigidos. O processo se tornou tão simples que, ao ser industrializado, serial RS232 com o Atmega 328P. Bom, aqui o que nós temos é o nosso microcontrolador, ele tem 28 pinos. Então vou localizar agora onde é que estão os pinos de comunicação serial padrão, nativos do microcontrolador. É o pino 2 e o pino 3, tal que o pino 2 é o receptor da comunicação serial e o pino 3 é o transmissor da comunicação serial. Aqui nós vamos precisar definir no microC for AVR quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar. Eu volto a aproveitar este momento para apresentar aos meus alunos a importância das bibliotecas. Biblioteca é um conjunto de códigos específicos criados para alguma aplicação afim. Quem desenvolve pode liberar o fonte ou não, mas para nós que estamos operando a biblioteca, é muito confortável você usar uma biblioteca porque ela te poupa muito trabalho. Os comandos necessários, por exemplo, para iniciar uma UART, que é a comunicação serial assíncrona, ela é relativamente complexa. São muitos comandos e tem que mexer em muitos registros. Quem criou esta biblioteca e liberou para nosso uso, liberou estes comandos que você pode estar observando aqui, que eu estou demarcando. Você pode simplesmente utilizar esses comandos como se fosse próprio da linguagem. Você vai ter oportunidade de ver isso nos códigos que apresentaremos a seguir. Então, estes são os comandos da UART. E nós precisamos desenvolver um hardware para testar isso daqui. Para fazer isso, nós vamos utilizar este circuito elétrico. Eu volto também a repetir. Esse cristal aqui, que você está vendo aqui, é de 16 MHz. Ele está configurado para trabalhar com 16 MHz. O de cá também. De tal modo que, de uma forma ou de outra, você pode montar esse circuito eletrônico. Porque isso aqui é um display.
Como eu estou vendo que esse display de 7 segmentos está aterrado, isso significa o seguinte, que ele precisa de VCC para acender um dispositivo, porque todos os terras dos LEDs internos, que são estes segmentos daqui, estão aterrados. Para que ele funcione, quem tem que estar aterrado são os catodos. Então, você precisa de um display de 7 segmentos catodo comum. Qualquer tipo de display catodo comum funciona muito bem nesse nosso projeto. Aqui você tem o chip 4511, também disponível no mercado. E aqui nós temos 2 microcontroladores que podem ser programados com um gravador tipo AVR-BASC normal, ou qualquer outro tipo de gravador universal que você possua. De qualquer forma, se você montar esse circuito aqui, por exemplo, no Proteus ou no SimulIDE, ele deve funcionar normal, muito embora o SimulIDE ainda não tenha desenvolvido uma interface que permita usar 2 microcontroladores. Mas, por se tratar de uma interface RS-232, eu poderia utilizar o simulador de comunicação serial que tem no próprio Proteus, o terminal. E o o SimulIDE também tem essa interface, permitindo que você possa simular a comunicação de um microcontrolador com qualquer dispositivo RS-232C. Aqui o que nós podemos falar sobre este circuito é o seguinte: nós temos aqui um transmissor e aqui um receptor. Consequentemente, o programa gravado no transmissor é diferente do programa gravado no receptor. Os circuitos integrados, se fossem reais, deveriam ser gravados separadamente, é claro. Tudo bem? O programa que roda aqui não é igual ao programa que roda aqui. O que nós vamos fazer? Este lado de cá, isso aqui é só para destacar o conversor, porque aqui eu mando o dado em binário, ok? 4 bits, e ele converte para 7 segmentos acendendo os displays corretos. Por exemplo, se eu enviasse 1000, acenderia o 8 aqui, porque 1000 é 8 binário. Muito bom. Prosseguindo, aqui este microcontrolador vai contar. Então, cada vez que você apertar este botão daqui, ele vai contar. Ele conta de 0 até 9. Cada vez que você clica, ele conta 1. Quando chega em 9, ele volta para 0. Só que quando você apertar esse botão, ele atualiza o contador interno e transmite via serial, aqui nessa direção, para o lado de cá o valor atualizado. Este receptor recebe serialmente esse indivíduo, esse valor, e ele vai colocá-lo aqui no display de 7 segmentos. Então, esse conta e esse mostra. É muito interessante porque, como cada um tem o seu próprio reset, você tem aqui o reset do contador, e aqui você tem o reset do receptor, e você pode fazer testes de observação, e você vai notar como é interessante. Por exemplo, se você resetar o lado de cá, vamos supor que eu tenho 7 aqui, e você reseta, na verdade ele vai acender o 0 aqui, porque você resetou o lado de cá. Porém o contador está com 7, porque fui eu que enviei o 7 para cá. O que vai acontecer? Se eu apertar o conta aqui, ele vai mandar um 8, e você vai ver que o 8 aparece aqui. Então significa o quê? Que eu apenas recebo o dado e apresento, enquanto que esse aqui conta e transmite. Essa é a lógica, para você poder ver a comunicação serial. O programa teste, como eu expliquei, tem que ter o teste no transmissor e no receptor. Vamos começar pelo transmissor. Então aqui está o programa. O que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte: eu vou definir um contador e um UART read. Eu posso fazer da forma que me tiver interesse. Mas vamos devagar, tem bastante coisa para ver aqui. Nomes de variáveis, pessoal, guarde para você esta. Você que cria. Então, se você não quiser usar contador, dê o nome que lhe for confortável. É sério, programação é assim, desde que você identifique. Agora é claro, o que será que uma variável chamada contador deverá fazer? Provavelmente ela vai contar. Exatamente. E o que será que um cara chamado UARTRD deveria fazer?
verificar se tem disponibilidade de transmissão na porta de saída. Então aqui inclusive eu estou observando o meu programa, não estou vendo nem a utilização dessa variável. Quero lembrar aos senhores o seguinte, que o fato de você dar um nome para uma variável não aumenta o consumo do espaço de memória. Simplesmente não vai usar. Vamos lá. Está vendo aquilo que eu falava? Olhe esta biblioteca daqui, que legal. Estou inicializando. Só precisa falar qual é a velocidade de comunicação. Um balde de 9.600. Dou um tempo. Configuro o porte D3 como input. Perdão, coloco 0 no bit do porte 3. Bit 3 do porte D. Motivo. Lá tem um LED. E eu quero que ele comece apagado. Por este motivo eu coloco esse 0 aqui no porte. Depois eu informo que o bit 4 do porte D vai ser input e que o bit 3 do porte D de dado vai ser output. Você precisa informar para o microcontrolador se o porte que você quer usar é entrada ou é saída, é input ou output. Começo o meu contador com 1. Isto aqui, ó, em conjunto com este final aqui, ó, estou descendo aqui, ó. Olha lá. Isto aqui é o loop permanente. O meu programa nunca vai sair desta área que você está vendo aqui. E aí tem uma coisa interessante ainda. Eu quero que você veja que ele testa o botão. Se alguém apertar o botão, ele trata. Porque se não tratar, ele volta aqui e pergunta: alguém apertou o botão? Alguém apertou o botão? Alguém apertou o botão? Eu sei, é um programa que eu poderia usar interrupção, seria bem mais inteligente. Mas como o nosso objetivo aqui é mostrar a lógica, esta forma ajuda a compreensão. Mas não é a melhor forma, não. Enfim, vou testar o bit 4 do porte D para saber o que está acontecendo lá, que é onde está o meu botão. Está aqui, ó, bit 4 do porte D de dado. Aí o que eu vou fazer? Se ele estiver apertado, ele vai me voltar verdadeiro o teste de 0. Então eu vou entrar aqui dentro. Neste loop que você está vendo aqui, ó, eu estou aguardando o usuário tirar o dedo. Ou seja, permaneça preso aqui enquanto o retorno do bit 4 do porte D para teste de 0 for verdadeiro. Porque quando o dedo está solto, volta a 1. Quando o botão está apertado, volta a 0. Aqui você vai pegar, vai acender o LED, vai esperar 80 milissegundos e vai apagar o LED. Ele pisca quando transmite para o outro lado. E aqui é o comando, o art1 write, este comando daqui que eu estou demarcando, é o responsável por escrever. Ele vai mandar o conteúdo do contador via serial. Incrementa o contador, se chegar em 10, volta para 0. Então ele vai contar de 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9 e assim sucessivamente. O processo não vai parar sozinho. No receptor, o que nós temos é uma coisa mais simples, porque o receptor praticamente não processa nada. Olha só que interessante. Estou configurando usando o comando ddrb todos os bits do porte B. Do bit 0 até o bit 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o bit 0 do porte B é output. O bit 1, output. O bit 2, output. O bit 3, output. O bit 4, input. O bit 5, input. O bit 6 e o bit 7, output. Estou definindo uma velocidade que tem que ser igual à do transmissor, 9.600 bps. Aguardo um tempo para esperar o sistema estabilizar. E entro também num loop permanente. Aqui ele só faz um teste. Eu vou testar se é verdadeiro
o art1 dataReady, esse comando só serve para me voltar verdadeiro ou falso. Se eu testei, tem dado, eu trato. Se não tem dado, eu volto a aguardar. Também poderia fazer por interrupção, mas não é o objetivo desta apresentação. De qualquer forma, a partir do momento que um dado fica disponível chegando pela serial, o que eu faço é o seguinte: transfiro o dado lido para uma variável que agora tem mais sentido aqui para mim. Este dado eu vou colocar no port B. Tá aqui, ó. O que eu tenho no port B? O decodificador de BCD para 7 segmentos. Espero 1 milissegundo, que é o tempo para o processo interno limpar, e volto a aguardar que tenha dado disponível. Simples. Algumas referências bibliográficas. Valeu, gente! Até a próxima, a gente se vê.